E fala galera, beleza? Eduardo aqui no vídeo de hoje trazendo pra vocês parte 2 da tier list dos episódios do clássico. Antes de falar sem mais delongas e bora pro vídeo, eu quero esclarecer, dar uns comunicados. Primeiro, se vocês estiverem escutando um ruído de fundo no vídeo, é porque tá chovendo. Se não, deu certo colocar o fone para melhorar a qualidade do áudio. Segundo aviso, o meu projeto sobre a série dos Dawson's Creek muito em breve vai estar vindo aí pro canal. Então aguardem grandes novidades e eu espero que vocês gostem muito porque tá dando bastante trabalho e tá me exigindo muito tempo e dedicação fazer esse vídeo, mas eu tô me divertindo. Então agora sim, sem mais delongas e bora logo pra esse vídeo. Bom, já começando aqui, a gente parou na parte 1 desse vídeo, no Tier A. Agora a gente vai pro episódio Verdades. E é curioso porque o último episódio da primeira temporada se chamava Segredos e o primeiro episódio da segunda temporada se chama Verdades. Basicamente, nesse episódio, a gente é apresentado, não só a gente, como o Ben e a Gwen, são apresentados a um antigo colega de trabalho, né, um parceiro da época que o Vomax não era um encanador aposentado, o Phil. Ele era um amigo de longa data, né, do Vomax, e eles trabalharam juntos nos encanadores, e o Phil, apesar de já estar com seus cabelos grisalhos e já ter atingido uma certa idade, diferente do Vomax, ele não se aposentou para curtir a família e decidiu continuar na sua carreira como encanador. Então ele tenta reviver os seus dias de glória e os velhos tempos ao lado do Vomax, que coincidentemente, né, por um acaso do destino, eles acabaram se reencontrando. E convenhamos, o Phil tá bem mais em forma do que o Vomax. Mas, bom, basicamente o Phil ele acaba forjando, né? Ele acaba criando invasões alienígenas, entre aspas. E aí a gente descobre que, na verdade, ele não era bem um amigo do Vomax, né? Ele tava mais pra um antagonista. Agora a gente vai para um episódio que eu gosto bastante, chamado Acusado. Esse episódio aqui é a segunda aparição do Kevin 11. Aqui ele tá se passando pelo Ben e o jornal local, o Seu Bem Me Lembro, de São Francisco, né? Esse episódio se passa ali na Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia. O Kevin tá se passando pelo Ben, né? Ele tá se transformando ali nos aliens do Ben, tá fazendo assaltos a bancos, tá aprontando um monte de coisa, cometendo vários crimes. E aí, até a Gwen e o Vomax ficam tipo, pô, Ben, não é tu que tá fazendo isso não? O Ben fala, pô, mano, não sou eu tô com vocês o tempo todo, como que vai ser eu? E aí eles acabam vendo quatro braços roubando um banco, quando na verdade eles acabam descobrindo que é o Kevin. E é nesse episódio que o Kevin 11 vira aquele amálgama, aquela fusão dos 10 aliens originais ali do Ben. Chama quatro braços, besta, insectoide, ultra T, aquático, massa cinzenta e por aí vai. E esse episódio é bem legal porque é a primeira vez que, de fato, o Ben e o Kevin se declaram como inimigos, né? Porque o Kevin tá ali aprontando, roubando, fazendo um auê, né? Aos quatro ventos, e aí o Ben acaba tendo que intervir. Bom, agora a gente vai para um episódio que eu gosto muito, que pra mim ele é ali nota 8 e 9, tá entre 8 e 9, é um episódio muito bom. E o nome desse episódio é Gwen 10, ele é um episódio da segunda temporada, e ele é um episódio What If, que é tipo um episódio e se. Alguns acreditam que ele se passa em um universo alternativo, e esse universo já foi até mencionado pelo Professor Paradoxo, lá em Ben 10, Supremacia Alienígena, que ele fala que tem um universo do qual a Gwen que encontrou o Omnitrix. Só que o curioso desse episódio é que o Ben ele se lembra de ter usado o Omnitrix, ele se lembra de ter derrotado o Vilgax no Monte Rushmore, ele se lembra de ter se transformado nos aliens, de ter salvado as pessoas, mas aqui é como se a mente do Ben tivesse voltado no tempo. É bem diferente de um episódio What If, sabe? Porque o Ben ele se lembra de tudo, mas nada daquilo aconteceu naquele universo. Então é bem confuso. Talvez não se trate só de um universo alternativo, mas de uma viagem no tempo entre universos. É bem confuso, mas é bem legal ao mesmo tempo. Nesse episódio a gente vê a Gwen usando o Omnitrix de uma maneira muito inteligente, maneira essa que o Ben nunca pensou em usar,
E aí a gente tem ela lutando contra o Vilgax e tudo mais. No fim, o Omnitrix acaba indo pro Vomax. E esse episódio aqui é muito legal, galera. Eu curto muito episódios nesse estilo que exploram como seria se tal coisa acontecesse, né? Nesse caso, e se a Gwen encontrasse o Omnitrix. É legal porque ele expande muito a lore, o universo de Ben 10, e ele acaba, né, basicamente expandindo a lore. É bem legal, eu gosto disso de multiverso, viagem no tempo, é um conceito que eu acho bem legal de ser explorado, seja na Marvel, né, no MCU ali nos cinemas, ou nesse caso aqui em Ben 10. Bom, galera, agora a gente vai pro episódio Acampamento do Medo. Esse episódio aqui é a primeira aparição do Cipó Selvagem e o Ben desbloqueia ele. Aqui o Vomax, o Ben e a Gwen estão indo para um acampamento onde tem várias crianças, enfim. E eles acabam descobrindo que o Ben Eles acabam descobrindo que naquele acampamento tem vários fungos alienígenas que querem meio que dominar o planeta e tudo mais. E eles acabam fazendo ali um time, né? Eles acabam se unindo a um casal de gêmeos, né? Um menino e uma menina, e um outro garoto ali chamado Gilbert. E para derrotar esses fungos e cogumelos aí do mal, que vem do mesmo planeta do Cipó Selvagem, Flores Verdense. Isso daqui era só uma curiosidade, tá? E nesse episódio o Vomax é raptado, o Ben vai salvar ele com o XLR8, desbloqueia o Cipó Selvagem. E é bem curioso a forma como o Ben derrota o vilão, entre muitas aspas, nesse episódio. Que basicamente o Ben ele descobre que tem pé de atleta, que é basicamente um chulé mais avançado, é tipo uma micose no pé, é um fungo. E aí o Vomax dá talco pra ele, sabe? Talco de passar no pé, de passar na bunda de bebê, enfim. E aí o Ben derrota esse vilão, que é um fungo, com pé de atleta. Só que, tipo assim, ele derrota com um negocinho assim de talco pra pé de atleta. Só que. Só que é tipo um fungo enorme. E, de novo, eu quero pedir desculpa se estiver tendo algum ruído aí de fundo. É porque, bem em frente da minha casa, além do fato de estar chovendo, passa ônibus. O ponto de ônibus é bem de frente da minha casa. Então, eu nem vou cortar essa parte do vídeo. Mas é só para esclarecer se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, algum ruído no fundo do vídeo. Então, é basicamente isso. Comigo, esse episódio tem uma nota 8. E agora a gente vai pro episódio Doutor Animal e o Raio Mutante. Esse episódio aqui é legal. Bom, nesse episódio, com uma chave de fenda Phillips, o Ben consegue arrancar a tampinha do Omnitrix. Isso acaba causando um bug no Omnitrix, o que leva às fusões desequilibradas. A gente tem o Insecto Braços, a gente tem o Diamante Cinzento, a gente tem... Na real, acho... a gente tem o Aqua Chama. São essas 3 fusões que a gente vê no episódio. E futuramente, lá em Ben 10 Omniverse, eles iriam reaproveitar esse conceito com o Biomnitrix do Ben 10.000, o Atômico X. Esse episódio é bem legal porque o Ben, como eu falei, ele arranca a tampinha do Omnitrix com uma chave de fenda, né? Dando a entender que o Omnitrix, justamente por ser um protótipo, né, uma versão experimental de testes, ele acaba sendo meio que sujeito a falhas e ele também acaba sendo muito frágil. Não à toa que o Ben conseguiu com uma simples chave de fenda arrancar a tampinha do Omnitrix. O Doutor Animal acha essa tampinha e meio que cria fusões de animais com o DNA dos aliens do Ben, né? Ele pega um morcego e funde com o DNA do Chama, né? De um pironita. Ele faz várias fusões malucas lá. E esse episódio aqui é bem legal, eu gosto bastante dele. Principalmente por explorar um pouquinho o conceito das fusões em Ben 10. E eu sei que a eliminação não tá muito boa, mas vamos continuar. Agora a gente vai para um episódio que eu gosto bastante, que ele se passa, se eu bem me lembro, no Texas ou no Novo México, algo assim, que é Lobisbane. Nesse episódio aqui é a primeira aparição do alien de mesmo nome, Lobisbane, que viria a ser renomeado para Blitzwolfer lá em Omniverse. Nesse episódio aqui, o Ben conhece a Kai, que futuramente viria a ser a sua esposa, mas para isso falta. Seguimos, como dizia o Clark. Bom, nesse episódio aqui, o Ben ele vai se transformando aos poucos em um lobisomem. E é bem legal porque a Kai, ela meio que é furry, né? Eu imagino que vocês saibam o que é isso. Basicamente, ela só gosta do Ben quando ele tá transformado nos seus aliens, mais especificamente no lobisomem. E
ao longo, né, ao decorrer ali do episódio, o Ben ele vai se transformando aos poucos no Lobisbane, vai adquirindo características, né, mais animalescas e selvagens e tudo mais. E eles acabam derrotando o Ian Aldushi, e eu gosto muito desse episódio, porque... porque sim, esse episódio é bem legal. Comigo ele tem uma nota 9,5. Tá, 9,3. E agora a gente vai para um episódio que eu gosto muito, chamado Fim de Jogo. Bom, nesse episódio aqui, o Ben se transforma no Ultra T e ele entra no seu videogame para turbinar ele. Na real, é no seu notebook, eu falei errado. No notebook da Gwen. Só que aí cai um raio na lata velha. E aí o Ben acaba ficando preso dentro desse jogo dos lutadores de sumô, levando a Gwen junto com ele acidentalmente. E ele também fica preso lá acidentalmente, né? Ele só virou Ultra T pra meio que tunar, né? Turbinar ali o notebook da Gwen, o computador. E aí lá, eles acabam encontrando os personagens do jogo, né? Os heróis e os vilões ali. Tem o Ishiyama e tem o vilão que quer vir pro mundo real. E aí o Ben meio que vira uma espécie de samurai, né? Com direito à espada e tudo mais. E é bem legal ver o Ben ali com o coque samurai, enfim, a Gwen também. E esse episódio é bem legal, porque, tipo, é um universo, né? A gente sabe que o universo de Ben 10 é fictício, é só um desenho animado, não existe e tudo mais. E eles vão pra dentro de um outro universo fictício, que é o dos lutadores de sumô, que é o jogo favorito do Ben, pra quem não sabe. Agora a gente tem um episódio que eu não vou falar muito sobre ele, e o nome desse episódio é A Múmia. Basicamente, eu vou falar bem rapidinho dele, porque eu não lembro muito bem. O Ben, a Gwen e o Vomax, eles vão para um sítio ali no interior, e basicamente a múmia acaba atacando eles, e a galerinha ali tem o Corodium, e é basicamente isso. Agora, os 4 próximos episódios eu vou falar bem detalhadamente sobre eles. Já volto. Bom, galera, voltei. Eu acredito que tenha dado uma leve melhora na iluminação. Eu acendi a luz aqui. Então vamos continuar sem muita enrolação, sem mais delongas. Bom, o próximo episódio aqui, ele é da terceira temporada e ele se chama A Visita. Bom, nesse episódio aqui, o Vomax, a gente descobre que pro Vomax Área 51 é puteiro. Brincadeiras à parte, me desculpem aí as palavras chulas, mas basicamente, lá no primeiro episódio, a gente viu que alguém tava numa nave com o Omnitrix e a nave do Vilgax tava atacando essa outra nave. E quem tava lá era a Chilene, que é uma antiga paixão do Vomax. Ela é uma alienígena, o Vomax é um humano e eles se beijam nesse episódio. Tudo bem, mas enfim. E aí, tipo, ela fala, pô, Max, eu tô ligado que tu tá velho, que tu tem seus netos aí, o Ben e a Gwen, mas eu não me importo e eu peço que você vá pro espaço sideral comigo e tal. E aí, nesse episódio, a Chilene desbloqueia pro Ben o glutão, né, a primeira aparição desse alien, aquele comilão lá, que come, é verdinho e tal. E nesse episódio é bem interessante porque a gente vê o lado que o Vomax, ele não é só avô, ele também é homem. E ele precisa de uma companheira, mesmo que não seja da sua espécie, né? No caso, que seja alienígena e não humana. E é curioso porque no começo desse episódio, o Vomax parece que ele tá triste, meio solitário. E tipo, a Gwen até comenta isso com o Ben, pô, o vovô tá triste e tal. Aí ele fala, pô, por que que ele tá triste, tá ligado? A gente tá combatendo alienígenas durante o verão. E pro Ben, ele é meio um pouquinho narcisista, vamos combinar. Só que assim, o Ben, ele só tem ali os seus 10 anos, então, pra ele, pô, por que que meu vô ia tá triste, tá ligado? Tá bem interessante a gente ver também esse lado mais humano do Vomax e que ele também, ele não é só um avô, ele não é só um cara que é um herói que combate vilões, ele também é um cara que precisa de amor, assim como todo mundo. Tá, eu acho que eu fui um pouco fundo nessa reflexão, mas beleza. Agora vamos para 3 episódios aqui que eu gosto muito, começando pelo episódio O Dia Perfeito. Bom, nesse episódio aqui, o Ben, ele tá vivendo um sonho, literalmente. Ele tá com uma máquina na cabeça que faz ele ficar sonhando. E os Cavaleiros Eternos capturaram ele, colocaram ele nessa máquina pra ele viver um dia perfeito, tanto que é o nome desse episódio, né?
E ele basicamente vive ali no mundo dos sonhos. E aí o Vomax, junto com a Gwen, eles usam um capacete que faz eles se sincronizarem ali com a frequência das ondas cerebrais do Ben. Entram no sonho dele e falam, ó, Ben, tu tá sonhando aí, acorda, tá ligado? O Ben não acorda, obviamente. E esse episódio gira em torno ali do sonho do Ben. E é bem curioso que tem um momento que ele percebe que tá sonhando, né? Porque o Vomax e a Gwen falam. Ele fala, não, meu pior pesadelo, a escola. E, tipo, acho esse episódio genial, é bem legal. E agora o próximo episódio se chama Divididos Conquistamos. Bom, esse episódio aqui, basicamente, o Ben, pela primeira vez, ele se transforma no clone, né? Que viria a ser renomeado em Omniverse como Idem. Que é basicamente o poder dele é se multiplicar. É basicamente isso. Ele pode ficar se clonando infinitamente através de fissão binária. O vilão desse episódio é o Doutor Animal, que captura o Idem. E é isso aí. Não tem muito o que falar desse episódio. Agora o próximo tem muito o que falar. Adeus e já vai tarde. Ou, como dito originalmente, Goodbye and Good Riddance, que é o título original do episódio, que é tipo adeus e tenha uma boa viagem. Bom, esse episódio aqui, ele era pra ser um final da série. Muitos argumentam que o final, na verdade, é Ben 10 contra os 10 negativos, Ben 10 o segredo do Omnitrix, quando na verdade é Ben 10 o filme Destruição Alienígena, aquele filme em 3D que Derek J. White tornou canônico, mas o Dwayne McDuff não considerava. Bom, basicamente nesse episódio, as férias de verão do Ben acabam e ele tem que voltar para a escola e viver uma vida comum, esconder de todos a sua identidade secreta, e ele não pode, tipo, meio que se orgulhar, se vangloriar para os outros de ter salvado o mundo, né? Ter, durante o verão, combatido alienígenas do mal e tudo mais. E aí o Vilgax manda os seus drones para atacar o Ben na escola, e depois ele destrói a casa do Ben e rapta o pai do Ben. E aí o Ben não se vê sem escolha e entrega o Omnitrix pro Vilgax, mas era uma pegadinha. Ele se transformou no bala de canhão, lutou ali contra o Vilgax, não derrotou ele, e no fim o Cash do episódio, né? O Cash, o JT e todo mundo da escola passa a respeitar o Ben, né? Quando ele vai passar no corredor, todo mundo abre o caminho e se dispersa. E ele pode agora não precisar mais esconder a sua identidade secreta. E esse episódio se passa em um universo alternativo, né, uma linha do tempo alternativa, mas ele foi feito pensando para ser um final para a série clássica, e eu realmente gostaria que fosse. No final do episódio, o Ben consegue derrotar o Vilgax com a ajuda do seu pai, dentro de um esgoto, basicamente, porque é com que o pai dele trabalha na construção civil, pelo o que eu entendi desse episódio. Bom, depois de ter falado desse episódio maravilhoso, a gente vai pro rank B, que são os episódios ali que eles são legais, não é que eles sejam ruins, mas comparado com os demais que eu já falei aqui no último vídeo e nesse daqui, eles não são tão legais assim comparado com esses outros, né? Eu diria que eles têm ali uma nota 6,5, 6, alguns eu daria nota 5. E a gente tem mais dois ranks, o rank B e o C, e eu vou falar de mais alguns, pouco mais do que 20 episódios. Então é bem possível que esse vídeo aqui fique longo e eu divida ele em duas partes, beleza? Bom, começando pelo segundo episódio da primeira temporada, onde a gente é introduzido ao Doutor Animal, que ele é basicamente um vilão que o seu nome é bem autoexplicativo. Ele consegue reviver um dinossauro. Ali o Ben e a Gwen, ao lado do Vomax, lutam contra ele. Ele acaba sendo derrotado. E pelo que eu me lembro da história do Doutor Animal, ele era um cientista que ele desenvolveu uma pesquisa sobre a evolução animal, parecido com o Charles Darwin. Se eu bem me lembro, foi ele. Eu não sei se eu falei o nome do cientista certo, mas enfim. Bom, basicamente nesse episódio aqui ele revive dinossauro, cria uns ratos gigantes. E aí o Ben derrota ele, derrota os animais, e é isso aí, boa, boa. Bom, agora a gente vai pro episódio Caçado. Ele é o 5º episódio da primeira temporada. Nesse episódio aqui, o Vilgax contrata 3 caçadores de recompensa intergalácticos, o 66, o Crab e o Tetrax. E o Tetrax é da mesma espécie do diamante, né? Ele é um Petrosapien.
E aí eles vão lá pra caçar o Ben e a recompensa, eles vão ser pagos lá com uma moeda, né, com dinheiro. E em troca eles têm que pegar o Omnitrix do Ben e levar pro Vilgax. É basicamente essa missão. Eles são caçadores de recompensa, eles caçam alguém ou algo e ganham uma recompensa por isso. E aí, nesse episódio, o Ben, se eu bem me lembro, né? Se eu não me engano, o Ben, ele tá, tipo, no Texas, né? Algum lugar meio ali desértico dos Estados Unidos, tá treinando com o Diamante. E o episódio gira basicamente em torno disso, dos três ali caçando o Ben. E no fim, o Vilgax acaba. O Tetrax acaba se tornando um aliado do Ben. Agora a gente vai pro episódio O Pega Turista. Bom, aqui o Vomax, o Ben e a Gwen vão visitar uma atração ali e eles descobrem os Megawatts, que são os alienígenazinhos com poderes elétricos, que são bem chatos e insuportáveis. E esse episódio não tem nenhum vilão, basicamente gira em torno do Ben tentando capturar os Megawatts. E eu vou deixar o link na descrição, nos cards, no primeiro comentário fixado, de um vídeo bem legal do Cérebro Espacial que eu recomendo que vocês assistam. O próximo episódio se chama Sorteada. Basicamente aqui a Gwen, ela também vira uma heroína, porque ela consegue um dos 5 amuletos de Bezel, que faz com que ela ganhe, tenha sorte, né? E tipo, se ela cair de um prédio, ela cai de pé e não quebra nenhum osso, umas paradas nesse nível, absurdo. E aí o Ben meio que fica com ciúmes ali, inveja dela, porque até então só o Ben, que era herói, né? E agora ela também e de certa forma tem superpoderes. E no fim desse episódio, eles acabam destruindo cinco amuletos de Bezel. O próximo episódio, eu não lembro o nome dele, mas basicamente é que o Ben chupa muito sorvete, lá ele 1000 vezes, né? Ele acaba ficando resfriado, fica gripado, com o nariz entupido. Isso acaba refletindo nos seus aliens, onde o Chama para de ter poderes de fogo e adquire poderes de gelo. O Quatro Braços fica fraco e com fedor nas axilas. E o Besta, ele fica com o seu olfato, né, que é meio que a sua visão também. Como ele não tem olhos, ele usa o olfato para se guiar ali. E ele fica com o seu olfato meio que tapado, entupido. O próximo episódio é A Força Galáctica.